pede para nós? Está aqui em Lucas 9:23, onde acabamos de ler. Primeiro, ele diz assim: qualquer um que quiser seguir a Jesus, compromisso, tem que negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Primeiro, o que você sabe, o que você conhece. Até então, aquilo que você firmava a sua fé. Essa semana foi uma semana de muitas visitas que nós fizemos. E em uma das visitas, houve aquela situação em que, mas se eu pedir em oração a Beltrano, fulano, ciclano, eles vão interceder por mim. Mas também eu posso pedir também a Jesus. Né? Uns pedem para Maria, para que Maria fale com Jesus. Outros pedem para São isso, São aquilo. Outros pedem para o pastor falar com Jesus, para que Jesus possa abençoar. Só que a Bíblia é bem clara quando ela diz: esse era um conhecimento que nós não tínhamos. E aí a gente começa a entender, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O que nos liberta? O conhecimento da verdade. Não é só conhecer, porque conhecer, eu estava hoje ouvindo a descrição da metodologia da evolução que Darwin ele deu. Esse homem passou 5 anos da vida dele passeando pela América do Sul, buscando, comparando espécies, comparando plantas, comparando rochas e dizendo: isso é evolução. E ele juntou várias cabeças pensantes e chegou a determinado texto, ou solução da vida dele, que ele determinou que a vida foi feita pela evolução e não tem nada a ver com Deus. Darwin teve essa decisão. Mas ele disse que o mais forte sempre vence e o mais fraco sempre acaba morrendo. E eu digo ao contrário. Primeiro, o mais fraco sempre está sendo sustentado por Deus. Porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que Deus se faz forte. Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra e tudo foi criado por Ele. Então o conhecimento muitas vezes sem a verdade, ele não te dá liberdade. Ele te dá uma cadeia. Ele te aprisiona. Por isso que muitos estão presos a um conhecimento terreno. E Tiago fala: quando você precisa de sabedoria e de conhecimento, vá e ore a Deus pedindo a Ele. Porque peça a sabedoria que vem do alto. Porque ela é pura, ela é santa. A terrena, ela é diabólica. Então, dentro desse compromisso que nós temos que ter, e o que está falando aqui pela boca do apóstolo Lucas, o médico Lucas, dizendo que Jesus ensinando disse: quem quiser vir após mim, tem que negar-se o seu conhecimento. Tem que começar a buscar conhecimento de mim. Tem que trocar informação comigo. Tem que começar a obedecer aquilo que eu tenho deixado pregado. E eu quero fazer essa pergunta para você. Qual tem sido o teu compromisso? É com o homem? É com você? Ou é com Deus? Qual tem sido o compromisso da sua vida? É honrar aquilo que você fala, porque você tem capacidade e você sabe o que você está fazendo. Você não precisa de ninguém. Você está sendo Maria vai com as outras. Desculpa Maria, tá Maria? Mas é um nome que é o ditado popular, como se diz. Amém? Vai com Jesus. Isso. Mas essa Maria vai com Jesus. Então, o que diz, querido? Que esse intuito de Jesus chegar e dizer assim: eu preciso de compromisso de você. Eu preciso de um compromisso sério. Eu preciso de algo que seja profundo. Preciso de algo que seja algo que vá doer em você.
Para você ter a presença de Jesus, vai doer em nós. Por quê? Porque eu tenho que abrir mão. E abrir mão não é fácil. Diga para mim se é fácil. Eu gosto de fazer tal coisa. E você vai pela palavra e a palavra diz, não é assim que tem que ser feito. Você tem que abrir mão. Recuar. Pensar. Se dedicar a fazer as coisas diferentes daquilo que você fazia até então. Tá, mas eu gosto de durante a semana fazer várias coisas. Eu não vou perder tempo em ter que abrir uma brecha para estar orando, para estar lendo, para estar indo na igreja. Se eu não tenho tempo para essas coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que batalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que vencer. Só que aí está o ponto. A Bíblia diz o quê? Que nós somos sustentados por Deus. Todas as coisas se cumprem em Jesus. Tudo que há no céu, tudo que há na terra. Foi dado ao nome de Jesus todo o poder. Então, se eu tenho um compromisso com Ele, quer dizer que tudo que Ele tem poder, tudo que Ele tem domínio, pode ser moldado para que eu consiga as coisas que eu preciso. Milagres estão na mão de Jesus. Coisas que são inalcançáveis para nós, Jesus está nas mãos dele. Então eu tenho que ter um compromisso com Ele, querido. Eu tenho que ter um compromisso de trocar conhecimento, de trocar uma entrega, de trocar uma busca, de trocar tempo, para muitas vezes deixar de perder tempo para conquistar tempo na presença de Deus. Quando nós dizemos assim, eu estou gastando tempo na presença de Deus, nós estamos investindo tempo de vida na presença de Deus. Porque tudo que nós damos para Deus, nós estamos investindo, gente. Tudo que nós estamos semeando nas mãos de Deus, nós estamos investindo algo grande e poderoso para que eu e você viemos a ter um compromisso e declarar esse compromisso para todos verem e conhecerem. O compromisso de Deus foi tão grande que Ele começou no céu a sua maravilha. Ele começou limpando o céu. Satanás, quando era Lúcifer, ele se revoltou. Deus limpou os céus. Foi ele e foi 1/3 da parte dos anjos foi com ele. Depois, Deus viu a necessidade do homem, porque Satanás enganou a Adão e Eva dentro do jardim. Deus viu a necessidade porque foi se separado da presença de Deus. E isso Deus nunca quis. Deus sempre quis o seu povo perto dele. Deus sempre quis ser Deus no meio do seu povo. Ele mandou seu Filho Jesus para honrar e esse compromisso, para que eu e você entendamos que Ele tem um compromisso sério conosco. Ele tem algo verdadeiro. Ele dá o seu melhor por mim e por você. Ele fez algo, querido, que eu e você não temos coragem de fazer por Ele. Eu e você não temos a coragem de tirar a nossa vida por Ele. Porque o que Ele nos pede hoje em tirar a vida? Tirar a vida é você abrir mão da sua vida para servir a Ele. Em obediência. Eu e você abrimos mão do nosso tempo, do nosso gosto, do nosso desejo. E muitas vezes daquele sonho que nós queremos, porque Ele não quer. Muitas vezes nós estamos perseguindo uma coisa que Deus não quer. Nós estamos desejando uma coisa que Deus não está no meio disso aí. Mas Deus vai permitir, porque você tem o livre-arbítrio. Mas a pessoa diz assim, não pastor, eu já larguei de mão isso aí não é para mim. Livre-arbítrio é para aquele que não conhece o amor de Cristo. Só que muitas vezes nós estamos buscando em meio a isso, liberdade para escolher as coisas. Eu sei, eu conheço, eu sei o que eu estou fazendo. Muitos batem no peito dizendo assim. Isso não é ter compromisso com Cristo. Compromisso com Cristo é aquilo que você vê na vida do povo de Deus. O povo de Deus, o compromisso que eles tinham era em obedecer a Deus. Moisés tinha um compromisso firme com Deus. Ele andava quando a nuvem andava.
Ele parava quando a nuvem parava. Ele subia no monte quando Deus chamava. Ele ficava dentro da tenda quando Deus mandava. Ele diz, reúne agora o povo e fala com eles, porque Deus mandava. Esse é o compromisso que Deus quer conosco nos dias de hoje. Lá dentro da nossa casa, junto com a nossa família. O compromisso de você parar o dia que você está tendo de trabalho para pensar na palavra dele. Para pensar naquilo que agrada a ele. Naquilo que complementa o teu coração diante de Deus. Ele só é completo quando o Espírito Santo de Deus está dentro dele. Porque daí você fala com o Espírito Santo. Nós não falamos com o Espírito Santo, eu vou ensinar para você, você não fala com Jesus como se ele estivesse no céu. Você fala com Jesus porque o Espírito Santo é a presença dele. Ele está conosco. Ele está aqui no nosso meio. Esse é o compromisso verdadeiro, porque se eu peco do lado de Jesus, se eu peco do lado do Espírito Santo, quer dizer que eu posso pecar em qualquer lugar. Você entende o que é compromisso? É você saber que essa pessoa que está do seu lado, o Espírito Santo também está aí. Ele está observando diariamente os nossos passos, as nossas palavras. Muitas vezes eu digo para as pessoas, quando eu estou conversando ou aconselhando, e eu digo para elas, você não tem um sentimento quando você está fazendo errado, parece que você tem um sentimento de que você está mal, de que algo errado está acontecendo, e você diz assim, meu Deus, eu não estou me sentindo bem por fazer isso. Isso é o Espírito Santo que está dizendo, pare. Esse aí não é o teu lugar. Esse não são as pessoas. Isso não é um ambiente para você. Isso não é palavreado para você liberar. Isso não é jeito para você tratar a minha presença. Eu não te comprei por sangue. Porque não foi com dinheiro, com ouro, com prata. Mas foi com o sangue verdadeiro, o sangue puro de Jesus. Que eu e você fomos comprados, não para termos a mesma vida que tínhamos antes, mas para termos uma novidade de vida. Tudo se faz novo em Deus. Não perca a oportunidade de mudar a tua história com Jesus. Não perca a oportunidade de mudar a sua vida. De você andar na presença de Jesus Cristo completo. Num compromisso verdadeiro, onde você honra esse compromisso a cada amanhecer. A cada dia, a cada segundo de ar que você e eu temos, nós temos que ter esse compromisso vivo dentro do nosso coração. Alguns exemplos de compromisso que eu quero dar para você, para que nós, a igreja, venhamos a ter um esforço para fazer a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. Amém? O primeiro é o de Lucas 9:23. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E aí você segue a Jesus. Seguir a Jesus é você andar pelos mesmos passos dele. Ter as atitudes dele. E isso eu e você temos que meditar todos os dias. Espera aí, eu dou o mesmo valor para a palavra como Jesus dava? Eu tenho uma continuidade de oração como Jesus tinha? Eu estou me mantendo firme, mesmo com cobrança, mesmo com resistência. Eu estou permanecendo na presença de Deus? Isso tudo nós temos que pensar. Porque se nós negamos a nós mesmos, estamos seguindo a Jesus com a nossa cruz, porque Ele também tem uma cruz, que foi nós que colocamos sobre Ele, o nosso pecado. E Ele diz assim, eu estou levando a minha cruz porque eu quero que vocês me sigam, eu não vou deixar vocês só. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então ande comigo. Faça aquilo que eu tenho feito. Deixou exemplos, os exemplos da palavra. Porque também Ele diz assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E qualquer que perder por amor de Cristo está ganhando. É totalmente o contrário a vida com Cristo. Quando nós dizemos assim, eu vou largar tudo para servir a Cristo, eu não estou largando nada, eu estou ganhando tudo. É aí que eu estou vencendo.
É aí que eu estou fazendo atitudes corretas. Por quê? Porque eu estou negando aquela vida e as práticas que eu vivia, para viver agora uma única prática, a de servir a Jesus, de adorar a Ele. Vai ter resistência? Lógico que vai, gente. Porque tem gente que não entende, porque eu volto ao conhecimento. O compromisso no conhecimento da verdade te traz entendimento daquilo que você precisa fazer. Mas quando você não tem compromisso com Cristo, você está na igreja, mas você não entende o que você está fazendo. Por isso que muitas das vezes as pessoas dizem assim: eu fui na igreja, mas nada mudou. Eu fui na igreja, mas tudo continuou do mesmo jeito. Ah, eu fui na igreja, mas para mim não fez diferença nenhuma. Eu acho que o pastor era fraco. Eu acho que a igreja era fraca. Eu acho que a irmã que estava sentado do meu lado tirou minha atenção, por isso que eu não entendi. Desculpas. Isso é a pessoa que vem e não entende o que ela está fazendo. Porque se você entende quando você pisa dentro da casa do Senhor, você sabe que você está no melhor lugar que você pode estar. Amém? Então esse é o primeiro. O segundo está lá em 1 Pedro 3, 21. Abra comigo. Primeiro livro de Pedro 3, 21. Olha só. 1 Pedro 3, versículo de número 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, ou as potestades. A Bíblia está dizendo para mim e para você que o batismo não é só batismo que Cristo está nos dando hoje, que é um compromisso, uma oportunidade, não é simplesmente para lavar o corpo, mas é para limpar tudo aquilo que nos acusava e era uma acusação de morte sobre mim, sobre você. Porque a Bíblia diz que quando nós recebemos o compromisso de Jesus, de buscarmos mudança, buscarmos nos entregar e recebermos essa nova vida pelo batismo, nós estamos recebendo perdão dos nossos pecados. Nós estamos recebendo uma nova oportunidade de vida, não só de limparmos a nossa sujeira, mas de toda a maldição, de todo o pecado. Então o compromisso que eu e você devemos ter é de não fazermos isso sem respeitar tudo aquilo que Jesus conquistou por nós. Você já pensou? Muitos de nós aqui somos batizados há anos. Será que o valor que nós estamos dando é o mesmo naquele tempo? Será que muitas vezes nós não nos esquecemos dessa grande oportunidade que Deus nos deu? Será que nós não perdemos o valor do batismo por causa de tempo que nós passamos na presença de Deus? Por causa de nós acharmos que nós já estamos limpos? E nós já pensarmos que isso foi só naquele dia? E o valor disso, muitas vezes é perdido pelo caminho. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim: não, eu já sou batizado há muito tempo. Ah, eu me batizei na igreja tal, depois eu me rebatizei na igreja tal, e depois eu me rebatizei lá na outra igreja, porque o pastor ele disse que batismo assim não é verdadeiro, batismo assim não é verdadeiro. Eu já tive sérias conversas com pessoas e eu digo: tá, mas eu quero saber de você. Quando você se batizou, qual era o teu pensamento?
Qual foi o valor que você deu para isso? Qual o compromisso que você teve quando você se batizou? Qual foi o compromisso que você disse assim, eu estou assumindo diante de Deus as minhas culpas e recebendo de Deus total perdão por tudo aquilo que eu causei para Ele. Isso é um compromisso verdadeiro, gente. Isso é um compromisso onde você assume de verdade que você era pobre, que você era maldito, que você era miserável, que você estava longe da presença de Deus e hoje você foi restituído na presença dele. Hoje você está diante dele todos os dias por causa da bondade dele, por causa do feito dele, da atitude dele, por causa da morte dele, da ressurreição dele. Nós hoje estamos diante de Deus todos os minutos da nossa vida. Por isso esse compromisso tem que ser verdadeiro, gente. Por isso que esse compromisso de nós vivermos essa vida nova tem que ser uma vida fervorosa de gratidão a Ele. Muitas vezes eu penso, eu digo, Senhor, será que eu estou te louvando como o Senhor merece? Será que eu estou te honrando? O meu compromisso, será que ele tem sido valioso aos teus olhos? Eu me cobro, gente. Eu tenho essa reflexão comigo. Porque conhecendo a Deus a cada momento da minha vida, a cada ano, a cada tempo que passa, eu digo, Senhor, eu preciso mais de Ti do que qualquer outra coisa. Como eu tenho sentido falta de Deus. Como eu tenho sentido de fazer para Deus. De exaltar Ele. Como eu tenho desejado ser como Davi era, menino dos olhos de Deus, não dos pecados de Davi, mas ser visto por Deus como alguém tão bom, de um coração tão bom, de alguém que buscava a Deus e se arrependia quando fazia qualquer coisa, tinha a consciência de se arrepender e buscar mudar. Como eu não quero ser como Saul, gente. Saul, quando ele viu que ele perdeu a presença de Deus, ele buscou todas as outras coisas. E cada vez que ele buscava, cada vez ele se aprofundava mais para longe de Deus. Quanto mais ele tentava fazer, mais seco ele ficava, mais vazio ele ficava. Por isso que o demônio entrou dentro da vida dele e perturbava ele. Por isso que a nossa vida, como casa do Senhor, é uma casa onde tem que ser habitada por Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Mais um compromisso que eu quero que você tenha é esse. 1 Coríntios 6,19. Primeiro livro de Coríntios 6,19. Você encontrou? Amém. Ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados, por bom preço glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só. Por que o compromisso de entender que o Espírito Santo está em nós? Porque daí você não faz o que você quer com o seu corpo. Você não prostitui. Você não mancha. Você não adultera. Você não joga ele, você não dá ele para qualquer um. Por quê? Porque aquilo que você está dando não é seu. Para você entender. Eu vou fazer o exemplo. Pego a caminhonete, a chave do Juarez, pego a caminhonete e dou para o vizinho. E aí ele chega para mim e diz assim: pastor, o que você fez? Não, eu dei. Não, mas dê uma coisa que é sua. Faça com as coisas que é sua, não com as coisas de Deus. E me diga, o que você tem que é seu, que não pertence mais a Deus quando você tem um compromisso com Ele?
eu não tenho mais nada. Então, a tudo que eu vou fazer, eu preciso pedir a Deus. Esse é o compromisso, de eu entender que o Espírito Santo ele está em mim, porque é o selo da presença de Deus. Vivo estou por causa dele, respiro por causa dele, ando por causa dele, conquisto por causa dele, tenho as coisas por causa dele, e tudo é dele. Então, para que eu o glorifique, sabendo nesse compromisso, primeiramente eu entendo que tudo é dele. E aí eu honro ele com essas coisas. Honre a Deus com a sua vida. Honre a Deus com os propósitos que você vai fazer nessa vida. Não seja louco de pensar que você pode fazer as coisas sem Deus. No Japão, existem os kamikazes, né? Que são ensinados para no momento que precisar, que receberem a ordem, eles fazem com que o avião seja derrubado sobre alguma coisa, eles levam granadas no corpo, eles se atiram, eles entram em lugares e começam a atirar, eles se suicidam por um propósito. Eles têm um propósito e um compromisso na vida deles. Muitas vezes o meu compromisso e o seu compromisso nos levam aonde? Nos levam a fazer que tipo de atitude? Isso tem agradado a Deus? Isso é o que Deus quer? Nós temos que pensar. Amém? Quarto, está lá em Hebreus 10, 25, que fala de uma coisa que nos dias de hoje muitos estão pecando e pensam que estão fazendo algo pela vontade de Deus, mas ali não existe a vontade de Deus. Hebreus, antes do livro de Tiago, 10, 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, ou não deixando a igreja, como é costume de alguns, antes ademoestos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados. O que está dizendo aqui? Não é atitude correta diante de Deus que você fique sem igreja. Então eu vou dar um recado para aqueles que pensam que os desigrejados estão fazendo a coisa certa. Aqui está. Vocês já receberam o conhecimento da verdade. Não há mais sacrifício para vocês. Por isso que nós temos que saber o que estamos fazendo, gente. Aqui está a palavra como sendo norte para as nossas vidas. Ah, mas pastor, eu sou a igreja. Não, nós lemos antes, nós somos o templo do Espírito Santo. Igreja é quando nós estamos unidos na mesma concordância. Isso é igreja. Estou falando das paredes, estou falando da concordância. Isso é o compromisso. O compromisso de nós nos reunirmos aqui em tal hora, em tal dia, em tal endereço, e termos um lugar declarado como o nome de uma igreja, para nós termos um compromisso diante de Deus aqui nesta terra, para declararmos a nossa fé diante de testemunhas. Isso é igreja. Ah, pastor, mas eu sofri com isso, eu sofri com aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo dentro da igreja, não me deram oportunidade, não me deram chance, me caluniaram, me difamaram. Gente, vocês têm um exemplo de quem foi difamado, vocês têm um exemplo de quem foi perseguido. O senhor, pastor? Não, Jesus. Ah, mas Jesus não fez igreja, mas os apóstolos que obedeceram a ele fizeram. Jesus não podia fazer igreja naquele tempo, porque naquele tempo ele precisava mostrar os prodígios e as maravilhas que vinham de Deus, e ensinar e capacitar os apóstolos. Depois Pedro, Tiago, João, eles criaram a igreja. Eles sentaram e disseram: nós precisamos ter um lugar. A igreja formosa, a igreja primitiva.
todos viviam em comunhão. Um compromisso, vão viver juntos. Vamos sustentar as nossas vidas diante de Deus. Vamos fazer as coisas que agradam a Deus. Por isso que eu não posso ficar em casa assistindo. Eu coloco sim as palavras aqui no YouTube, gente. Há uma pessoa que não tem condição, como o Sandro. Ou pessoas que têm dificuldade, que não pode vir todos os dias, mas nós temos saúde. Nós temos a coisa que mais é valiosa nesta terra. Saúde. Não é dinheiro. Tem gente que tem todo o dinheiro, mas não tem a cura. E morre com todo o dinheiro que tem. Agora tem gente que tem saúde e busca conquistar suas coisas e realiza sonhos. Porque Deus é com ele. Nós temos que pensar. Nós temos que ter esse compromisso, querido, de que esse lugar declarado como igreja, essa concordância, esse compromisso, é para que nós viemos usufruir e declarar para as nações. Aqui existe um povo. Não podemos errar como o povo que quando pediu Saul como rei, eles disseram, não, queremos ser como as outras nações, que tem reis sobre eles, que tem dominadores sobre eles, que tem pessoas que declaram como tem que ser a vida deles. Naquele tempo, foi tirado o governo de Deus e colocado o governo dos homens. Nós poderíamos ter Deus como nosso único presidente, nossa única autoridade, só que quiseram um rei. Trocaram. E aí está hoje. Nações, cidades, governadores que fazem as pessoas sofrer por decisões erradas, por incapacidade, por não ter condições de olhar e buscar Deus primeiramente. E dizer, Senhor, me ajuda a ter essas decisões. Graças a Deus, hoje nós temos um presidente que sempre está declarando. E a gente vê que tem uma diferença. Nós precisamos orar pelo Rio Grande do Sul. Nosso governador, as autoridades daqui precisam muito que Deus chegue ao coração deles. Esse é o compromisso da igreja. Então, esse é mais um compromisso. Compromisso que está lá em Mateus 5,37. Mateus 5,37. Quando Jesus sobe a montanha e começa a falar sobre as bem-aventuranças, ele está falando de compromissos que eu e você devemos ter. Em Mateus, daí, lá quando ele chega no capítulo de número 5,37, ele diz assim, sejam, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência do maligno. Olha só, qual o compromisso? É sim, sim e não, não. Eu não posso ficar sobre o muro. Eu não posso tentar adular pessoas, ou ficar do lado de pessoas porque me convém. Não, eu tenho que olhar para a palavra. O meu compromisso está com Deus. É Ele quem me pede. É Ele quem ordena na minha vida. A vida que eu tenho é por causa dEle. Então é sim, sim, ou não, não. Você não pode quebrar o compromisso com Deus. Eu e eu não podemos deixar de ter compromisso com Deus. Naquilo que falamos, naquilo que pensamos, da forma que agimos. Porque se nós quebrarmos esse compromisso, nós estamos quebrando aquilo que nos liga a Deus e que nos faz permanecer diante deles como seu povo. Por isso que muitas vezes a maldição chega. Por isso que muitas vezes o diabo entra, por causa de brechas. Brechas são o quê? Decisões que não são tomadas dentro do sim e do não. É aquela história, eu acho que eu vou fazer a coisa certa. Aí quebra a cara. Eu penso que se eu fizer assim, vai dar certo. Não. Olha para Deus, espere em Deus. É sim, Deus vai te dizer. É não, não tome nenhuma atitude. O compromisso é com Ele.
Ah, mas o fulano de tal, eu volto lá no tempo de Saul. O povo estava indo embora. E os seus liderados disseram assim, rei, faz alguma coisa, tu és rei. Pega e sacrifica um novilho. Pega e sacrifica algo para o povo, começa os holocaustos, porque o povo está indo embora. Porque Samuel ainda não tinha chegado. E ele foi lá e fez. Quando ele fez isso, saiu do sim e do não de Deus e entrou no quê? No espírito da dúvida, do pecado, da brecha. E naquele ponto em diante, Deus abandonou ele. Decisões que a gente tem que saber. Muitas vezes nós estamos abandonando a proteção de Deus para andar do jeito que a gente quer, meu Deus. Então a gente tem que ter cuidado, meu irmão. Amém? Esse é compromisso, isso é ter compromisso. Para nós acabarmos, vai ali em Lucas. Lucas 14. Eu também acho que é um compromisso muito importante que eu e você devemos cuidar. E é muito sério, porque muitas vezes isso leva as pessoas a desistir de Deus. Lucas 14, 26 e 27. Amém? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E se qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Como é isso, pastor? Então eu tenho que pegar e enfiar o dedo no olho da minha esposa. Eu tenho que enfiar o dedo no ouvido do meu esposo, eu tenho que irritar ele. Não é irritar. Aqui a Bíblia está dizendo, você vai ter que seguir e obedecer Jesus. Isso vai desagradar muitas vezes dentro de casa. Vai para a igreja de novo? Agora eu não posso beber. Ah, quer dizer então que eu não posso assistir mais pornografia dentro da nossa casa. Ah, quer dizer que eu fumar o meu cigarro é pecado. Você vai desagradar, meu irmão. Ah, quer dizer que agora todo domingo tu vai para a igreja. Ah, quer dizer que então tu vai trabalhar o mês todo e vai retirar uma parte para a igreja? Que é isso? A tua família sou eu, a igreja lá é outras pessoas. Quem são eles? A Bíblia está dizendo, eu vou desagradar muita gente com o meu compromisso com Deus. Mas quem é Deus e quem é as pessoas? Quem você tem que ouvir? Isso nós temos que ter esse compromisso. E isso aqui faz muita gente desencaminhar da igreja, desencaminhar da vida cristã. Por quê? Porque ele não quer desagradar os outros. Mas a Bíblia está falando, gente. A Bíblia está ensinando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero ficar preso? Então, nega a Bíblia. Quer ficar do jeito que está? Você está negando a Bíblia, está negando o conhecimento. Aí muitos dizem assim, não, o pastor me ensinou. Não, pastor, é a palavra, está aqui, ó. Por isso que eu digo para as pessoas, vão ler, gente. Estudem a palavra. Vocês vão saber que o que eu estou falando aqui é a palavra. E ali a palavra de Deus diz, se alguém vier até a mim, a decisão é minha e sua. Compromisso, quem faz acontecer somos eu e você. Se não quiser, Jesus não vai pegar na orelha. Não. Ele não quer perder ninguém. Às vezes até ele pega e para a pessoa. Ele dá um freio. Mas ele não vai ficar sustentando essa pessoa por muito tempo. Não vai, gente. E aqui está um compromisso muito sério, que eu vejo muitos hoje decidindo, não, imagina, pastor. Eu vou vir para a igreja, meu marido está de cara amarrada para mim. Minha mulher não quer nem me ver, pastor. Meu Deus, adorava aquela novela da Globo. Era a mulher que adulterava, era homem que ia na casa da outra mulher, que desejava e pegava a filha. Ai, mas eu adorava isso, pastor. Eu não posso mais? Não, tu pode. Pode continuar lendo revista pornográfica, pode olhar lá site pornográfico, pode ficar ouvindo a Globo, pode ficar ouvindo um monte de fofoca, de intriga, de mentira. Pode.
Porque o que a Bíblia está dizendo é que o compromisso quem tem que ter é eu e você. Quem tem que saber de mudança somos eu e você. Se você quer viver a mesma vida, viva. Mas depois não venha dizer para Deus, Deus, eu tenho um compromisso contigo. Que Ele vai te mostrar na palavra que você é mentiroso. Primeiro, você não tem o sim, o não. Segundo, você está aconselhado com o mundo. Eu e você estamos tentando ligar as coisas com o mundo e esquecendo do compromisso com Deus. E isso não dá certo. Amém? Amém. Tiago 4:8. Eu disse que era o último, mas tem mais dois. Enganei você. Tiago 4:8. Olha só. Acho muito bom esse livro de Tiago, porque ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre coisas que nós devemos buscar de Deus. Tiago 4:8. Ele diz assim: chegai-vos ou aproximai-vos de Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Você vê que aqui não é Jesus que vai fazer as coisas. Ele está dizendo, por causa da aproximação do compromisso, que aproximarmos de Jesus. Isso vai fazer com que as nossas mãos vão começar a se limpar, porque eu vou olhar para Cristo. Em Cristo eu tenho santidade. Em Cristo eu tenho pureza. O meu coração, quando eu estou longe de Cristo, o meu coração está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de inveja, cheio de coisas tenebrosas. Mas quando eu me aproximo de Cristo, eu tenho esperança. Eu tenho milagres, eu tenho expectativa, eu tenho paz, eu tenho alegria. E Ele está dizendo aqui, chegai-vos, busque a Deus. Se levante para buscar a Deus, se levante para mudar a sua vida. Tenha um compromisso de busca, de entrega. Isso é um compromisso que eu tenho que ter. E isso é eu e você, separadamente, individualmente. A salvação, ela é individual. Mas eu vou salvar o meu filho, eu vou salvar a minha filha, eu vou salvar o meu marido. Não vai, porque você não é Salvador. Salvador é Jesus. Eu e você somos o caminho que muitas vezes leva a nossa família para Cristo. Mas também somos, às vezes, o precipício que joga todo mundo para fora. Sabe por quê? Porque a mulher sábia edifica o seu lar. O homem temente a Deus, ele sara a sua casa. Tem várias vias aí. Compromissos que eu e você podemos tomar e mudar toda a nossa casa. Se queres, verás a glória de Deus. Mas tem que crer, tem que ter a entrega, tem que ter a obediência, tem que estar disposto a ter esse compromisso. Amém? E Paulo fala lá em Romanos 8, 38 e 39, ele diz assim, eu estou certo de que não é a morte, não é a altura, não é a profundidade, não é a dificuldade, não é ter, não é ficar sem ter, não é possuir, não é ficar na miséria. Isso não me tira do amor de Deus. Isso não me separa do amor de Cristo. Mas é as pessoas? Não é. É a potestade, é o principado, é as lutas. Nada nos separa do amor de Cristo. Mas o compromisso está na pessoa. Porque quem não tem problema aí, levante a mão. Quem não tem dificuldade financeira, levante a mão. Quem não levantou já e muitas vezes disse assim, eu quero morrer. Quem muitas vezes você olhou para uma determinada situação, era para ser tu e você perdeu. Todos nós. Ninguém aqui é imune à luta, gente. Ninguém é imune ao conflito. Ninguém está, não, Deus me colocou numa caixinha de vidro, onde o problema bate ali, cai e eu continuo ileso. Isso é a historinha das historinhas lá encantadas, lá do mundo encantado. Isso não tem nada a ver com Cristo. Cristo, ele vai te botar na frente da luta. Ele vai fazer como Davi. Davi estava lá no campo.
O pai dele chamou, entregou um compromisso para ele, vai levar comida para os teus irmãos. E quando ele chegou lá, ele ficou de frente de quem? Do gigante. O maior problema da vida dele. Só que esse problema levou ele para ser rei. Esse problema que apareceu, o gigante, levou ele para ser o homem mais respeitado de toda a terra de Israel. Porque um menino franzino de 1,50 m derrubou um gigante de quase 3 metros. Muitas vezes Deus está colocando problemas na sua frente e na minha frente, para que nós sejamos engrandecidos por Ele. Só que nós estamos fugindo. Nós estamos achando todo tipo de escapatória para não enfrentar o tal do bendito problema, que é muito grande. Só que é isso que vai te dar a vitória. É isso que vai te fazer você crescer. Então tenha o compromisso de enfrentar as suas coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus, querido. Nós falamos sobre dedicação e nós falamos sobre compromisso. O que você e eu vamos fazer daqui para frente é um compromisso meu e seu, individual. Eu não moro com você, você não mora comigo. Mas é importantíssimo que você saiba, você pode aproveitar essa palavra. Você pode crescer com essa palavra. Você pode levar bênção para dentro da sua casa com essa palavra. Porque a palavra de Deus, Hebreus 4,12, diz que ela é viva e eficaz. Ela vai produzir a diferença lá dentro do seu lar. Ela vai produzir a diferença dentro da sua vida. Ela vai te ensinar o que é certo e errado. Ela vai te dar vida e vai te livrar da morte. Só que esse compromisso é meu e seu. Nós decidimos usar isso. Amém? Então feche os teus olhos. Eu quero orar a Deus e pedir ao Espírito Santo que está conosco para que Ele trabalhe dentro do teu coração e do meu, para que eu e você venhamos a crescer, a entender e a compreender a vontade dEle. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração.